18, vamos ler a partir do versículo 16 a 39. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste a Balaim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor. Os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e dividam em pedaço, e ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. Eu prepararei outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: Boa é esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muito. Invocai o nome do vosso Deus e não lhe ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera e prepararam. E invocaram o nome de Baal desde manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responda-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia eles zombavam deles e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em altas vozes e retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, e até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das pedras dos filhos de Jacó, o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura das 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E fizeram segunda vez. E disse ainda: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. E sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E que vendo o povo, caíram sobre seu rosto e disseram: Só o Senhor é Deus, 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 e só o Senhor é. Quem pode falar com mais convicção? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é,
Só o Senhor é Deus. Glorificado seja o seu nome, porque só o Senhor é Deus. Perdoa-nos pelos dias que colocamos outros deuses em nossa vida, em que tratamos como Deus um desejo, uma vontade, um propósito, um sonho. Senhor, tratamos como Deus um homem, uma pessoa querida, Senhor, porque só o Senhor é Deus. Permita que te adoremos, que toda a atmosfera seja tomada por tua glória e que possamos viver e vivenciar as manifestações vivas da sua graça, no nome de Jesus. Amém. Tome seu assento. Deus em Cristo abençoe. Quero louvar a Deus aos pregadores que nos antecederam. Já citei o pastor Antônio, o pastor Justino também, e a todos ainda que vão também falar. O dia ainda é longo, graças a Deus. Já temos menos de 24 horas, terminaremos amanhã às 18. O dia já vai, né, avançando. O meu tema é interessante e eu tenho, digamos assim, essa fidelidade em falar exatamente conforme a organização, porque acredito piamente que os organizadores do evento, da atividade, oraram, clamaram a Deus, tiveram de Deus a direção, a orientação, a iluminação, e nós então precisamos também entrar na mesma corrente espiritual, né? Restaurando o altar do adorador. É um tema interessante porque trata da base para a adoração que buscamos como povo de Deus, da adoração que precisamos dar a Deus, já que nós somos adoradores, ok? Deus é o sujeito para quem nós dirigimos a adoração. E a adoração não é louvor apenas, não é o cântico. A adoração é a vida do homem, da mulher, que é devoto a Deus, que é piedoso, que é obediente, ok? E como Jesus disse à mulher samaritana, o Pai procura estes que o adoram em espírito e em verdade. Certamente a samaritana não era cantora, não era músico, né? Música. Ela era apenas uma israelita, né? Ela era apenas a samaritana, Samaria, de Israel, do reino do norte, ok? Então, ela estava ali naquela discussão onde Jesus expõe o que é, na verdade, ser adorador. Agora, restaurar o altar quebrado é um princípio espiritual em todas as dispensações. Não há como adorar bem e não há como adorar de formas a ter resultados da adoração se não haver restauração, ou se não se adorar conforme a forma, né, os princípios estabelecidos por Deus para que a adoração seja aceite. E o texto que nós lemos pontua um momento da história de Israel em que o profeta Elias, se sentindo único, se entendendo como único, embora houvesse outros escondidos, ele então entra num desafio com profetas de Baal. Numa altura que Israel estava desviado do caminho do Senhor, Acabe, rei casado com uma mulher estrangeira, né, que não era de sua nação, Jezabel, acabou não só casando com aquela mulher, mas casou com os deuses daquela mulher, casou com a espiritualidade daquela mulher. E então as magias operadas pelos profetas de Baal, pelos profetas de Azerá, estavam na casa de Acabe. E por conta disso o Senhor precisou fazer cumprir sua palavra sobre Israel, porque Deus não escolheu um povo para o adorar, embora nós usamos muita expressão escolher por conta do termo eleição, né? Deus elegeu esse povo, mas na verdade Deus fez aquele povo, porque Deus escolhe um homem chamado Abraão, casado com uma mulher chamada Sarai, e não podiam ter filho. Então Deus não escolheu um povo, Deus fez aquele povo a partir de um casal
estéril, que não podiam produzir, e na velhice Deus então trouxe um filho. Quando Isaac cresce, também Rebeca não pôde fazer filho. Deus interviu outra vez, ok? Então Deus fez aquele povo, Deus construiu aquele povo. Então nós temos um Deus diferente dos homens, nós escolhemos as coisas que vamos usar, ok? Nós escolhemos, aí vamos ao mercado, nós escolhemos, quero este. Não, Deus faz o que Ele escolhe. Ele não precisa escolher, Ele faz o que escolhe. Ele decidiu escolher um povo que Ele mesmo fez. Deus o escolheu antes desse povo ser povo. A partir de um homem ou de um casal que não podiam ter filho, aos 75 anos, Deus então começa a construção desse povo. E Deus não só constrói esse povo, Deus estabelece como esse povo iria adorar. Deus constitui os princípios pelos quais a adoração podia ser a Ele aceitável. Deus conta exatamente a Abraão quem ele seria, quem neles seriam, todos os povos da terra. E então Abraão sabia de antemão, mesmo sem ter vivido, que teria um povo grande que seria levado ao Egito como escravo e ficaria ali mais de 400 anos, depois sairia como um forte. Abraão tinha consciência de tudo isso, mesmo sem ter experimentado. Antecipadamente, por fé, ele viu todas essas coisas. E esse povo que começa com Abraão, Isaac, Jacó, segue com José para o Egito, vivendo como escravo, sai com Moisés, entra na terra prometida com Josué. Este povo foi sendo formado nos princípios de Deus. Deus estabeleceu seus santos princípios. Deus estabeleceu como ele receberia adoração, como ele os adoraria. Deus constituiu inclusive a planta da casa da adoração, mostrando a Moisés no monte: olha, faça tudo conforme te foi mostrado no monte. Moisés desce como a planta do céu, constrói aí o lugar, no átrio, o lugar santo, o lugar santíssimo, bota toda a arrumação da casa da adoração conforme a disposição do próprio Deus, a mesa da propiciação, a pia de limpeza das mãos, a mesa dos pães asmos, aí menorá, o candelabro, ok, o altar, o lugar santíssimo com a arca do concerto, a tampa da propiciação, as leis postas. Tudo foi feito à medida estabelecida por Deus, porque Deus sempre foi um Deus de medidas. Deus é um Deus certeiro, Ele dá medidas, Ele deu medidas a Adão, Ele não fez nada falhar. Quando você pergunta para os que estudam a ciência, você vai saber que se o sol tivesse centímetros abaixo, seria trágico; se tivesse centímetros acima, seria trágico, porque Deus é um Deus de medidas. Ele concede medidas. Deus não manda apenas Noé construir uma arca, Ele dá medidas da arca, Ele dá os compartimentos da arca. Igualmente faz com o tabernáculo. Ele não dá apenas o tabernáculo, Ele dá as medidas do tabernáculo. Não passa centímetros, não vem mais metros, faça exatamente conforme eu mandar. Não bote mais, não deixe ficar um pouco maior nem menor, faça exatamente conforme te foi mostrado por Deus no Monte Moisés. Por isso, deixa abrir um parênteses para dizer que quem está a fazer uma grande obra não é aquele que necessariamente fez uma obra grande, é aquele que fez na medida que Deus lhe deu. Se alguém fez algo que aparentemente é grande, mas não é da medida de Deus, pode ter certeza que aquilo é vão, é nada, é pequeno, é inválido, porque a obra grande ou a grande obra é aquela que foi feita nas medidas que Deus definiu. Por isso, alguém que fez um quarto de 3x4 fez algo maior do que alguém que fez um quarto de 100 por 100. Se aquele que fez 100 por 100 fez apenas baseado na sua cabeça, e o que fez 3x4 fez baseado nas medidas que Deus deu. Então Moisés está fazendo o tabernáculo nas medidas de Deus, ok? Então Deus é um Deus de medidas. Se não, vejamos, Deus estabeleceu que os filhos de Israel fossem 12 tribos, ok? São 12 tribos. E esta medida estava na mente de todo judeu, estava na mente de todo Israel. Quando Deus vai estabelecer o tabernáculo, as medidas das 12 tribos estão presentes ali, na divisão, ok? Não só das medidas dos objetos. Você vai ver sempre o número 3 presente, o número 4 presente, o número 12 presente, sempre ali. Então isso está na cabeça do judeu. Aí, esse israelita saem dali, eles têm toda a determinação de Deus, de como os altares deviam ser feitos,
construídos. Abraão é que começou com o altar, ainda não havia a disposição de 12, a Bíblia não fala quantas pedras, mas ele fazia o altar e Deus aceitava. Isaac igualmente. Aí é com Jacó que começa a numeração dos 12 filhos. Quando se faz então o tabernáculo, ou se estabelece a nação de Israel, esse número 12 é completamente medido ao passar pelo Mar Vermelho, ou inclusive pelo Rio Jordão. As provas que tem que se levar, ela está dentro do número das tribos, ok? Está sempre ali. O judeu entra na terra prometida, ele sabe, na repetição das leis, o que Deus disse: quando vocês entrarem na terra que o Senhor Deus vos dê, e me obedecerem, fazerem tudo conforme vos mando, eu abrirei as janelas dos céus, eu farei chover, eu farei frutificar a vossa terra, vos farei cabeça e não cauda. Essa é a recomendação. Mas se me desobedeceres, se não fizeres conforme eu mandar, eu vou cerrar o céu, eu vou encerrar o céu, não darei chuva, haverá seca, haverá fome. Então, inclusive, para aquilo que podia ser a meteorologia daquela terra, estava condicionada à obediência. Ok? A chuva viria caso eles obedecessem, e a chuva pararia caso não obedecessem. A terra daria caso eles obedecessem, a terra não daria caso eles não obedecessem. Porque aquela não era outra terra, é a terra que Deus deu ao povo de Israel. Deus deu aquela terra ao povo de Israel. Deus abençoou aquela terra para que este povo vivesse os benefícios daquela terra enquanto eles obedecessem. Aí então esse povo entra na terra, tem reis, ok? Depois dos juízes passam a ter reis, e surge um rei Acabe que vai casar com uma mulher de falsos deuses, estabelece os deuses de Baal, profetas de Baal na terra, e passam a desobedecer. O que é que tem que se cumprir na verdade? A palavra de Deuteronômio: se vocês entrarem na terra que o Senhor vosso Deus vos der, e vocês se desviarem, eu vou cerrar o céu. Logo, quando Elias está a dizer, segundo minha palavra não vai chover, Elias não estava a falar a palavra dele, estava a falar a palavra do Senhor. Ok? Até eu já alguma vez já disse, Elias falou, você tem que aprender a determinar. Não, Elias não determinou nada. Elias falou a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz: se vocês desobedecerem, eu cerrarei o céu. Certo? Então ele está falando segundo minha palavra, porque os profetas falam na primeira pessoa aquilo que não é palavra deles. Isaías disse, Isaías 61, o Espírito está sobre mim. Não estava sobre ele, Jesus é que veio cumprir aquela palavra. Então o profeta não tem mais personalidade própria, ele fala na voz do Espírito, ele fala conforme o Espírito. Então Elias está a dizer, segundo minha palavra não choverá sobre a terra. Qual palavra? A de Deuteronômio: se vocês entrarem na terra, vocês desobedecerem, eu vou cerrar os céus. De tal maneira que Tiago depois vai explicar, Elias orou e não choveu mais, e orou outra vez e choveu, para dizer que Elias não fez nada, Elias participou do que Deus estava a fazer. Ele era apenas o profeta comunicando aquilo que Deus estava a fazer. Então o céu cerrou, não haveria chuva, segundo a palavra de Deus na boca do profeta Elias. Quando Elias vai para restaurar a chuva, restaurar a prosperidade, ele precisava primeiro restaurar o altar. Porque esse povo agora está disperso, esse povo agora não tem ordem, esse povo agora quebrou os princípios do divino. Esse povo precisa de restauração. Então Elias se apresenta, Acabe vem ter com ele, diz assim: oh, você é o perturbador de Israel. Ele disse: não, o perturbador é você, que desviou o povo do caminho do Senhor, desviou o povo da lei do Senhor. Na verdade, esse termo se repete no Novo Testamento acerca dos discípulos. Aí estão os perturbadores da cidade, aí estão aqueles que perturbam a cidade. Não, nós não perturbamos a cidade, nós perturbamos os que perturbam a cidade. Nós somos perturbadores dos perturbados. Amados, se a igreja não se tornar perturbadores dos perturbadores, ela não está cumprindo o seu papel. Aonde nós chegamos, aqueles que perturbam têm de ser perturbados na autoridade do nome que está acima de todos os nomes. Aleluia. Nós somos perturbadores dos pecadores, somos perturbadores dos hereges, nós somos perturbadores dos feiticeiros, porque onde chegamos, nossa presença, fidelidade e justiça precisa perturbar. Aleluia. E eu tenho plena convicção que essa adoração já começou a perturbar o inferno, certamente já começou a perturbar. Você que se converteu, você é perturbador dos feiticeiros que perturbam a vossa família. Aonde você entrar, você vai perturbar a feitiçaria, a macumbaria, vai perturbar toda a tala. Todos os homens que perturbam serão perturbados por aqueles que carregam a autoridade de Deus. Oh, então esse Elias está a ser chamado pelo rei perturbador, e ele devolve: perturbador é o Senhor. O Senhor desviou o caminho, o povo do caminho. O Senhor é que é perturbador.
Eu não perturbo, mas eu tenho um desafio convosco. Olha, só fala a tua mulher para trazer todos os profetas dela. Eu tenho um desafio. Só eu fiquei, vocês são por ali 850. Vamos bater aí um desafio básico. Vamos lá. Os profetas vieram, disse: Elias não é nada. Vamos lá. O que você propõe? Elias então diz o seguinte: vamos fazer o seguinte: cada um de vocês construa um altar, tome um bezerro, vamos cortar, mas não metem fogo, lenha, e depois vamos orar. O Deus que respondeu com fogo, esse é Deus. Primeiro, aqueles profetas não conheciam nem a teologia do Deus deles. Porque você não pode aceitar adorar com o requisito do Deus do outro. A adoração só pode ser feita com as exigências de Deus. Elias está a lhes dar altar, está a lhes dar lenha, está a lhes dar animal, e agora está a dizer: e agora fala no vosso Deus para responder com fogo. Noutra palavra, usem meu altar e falem com vosso Deus. Usem nossa forma, mas falem com vosso Deus. E pior ainda, a Baal é Deus da chuva, e ele está a dizer: o Deus que responder com fogo. Como é que você pede ao Deus da chuva que responda com fogo? Então Elias está a condicionar o Deus deles com o nosso Deus. É dali que a primeira coisa que temos que entender na restauração é que a adoração só é aceitável quando se faz do jeito de Deus, do jeito dele. Deus não aceita qualquer adoração. Deus aceita a adoração que ele definiu, do modo que ele definiu. É a única maneira de nós entendermos a discussão da samaritana com Jesus lá no poço samaritana. Ainda estava na adoração passada dos pais. Ele disse a Jesus: nossos pais adoraram nesse monte e vocês dizem que é em Jerusalém. Só que os vossos pais ouviram primeiro que era no monte, quando não havia Jerusalém. Quando não havia Jerusalém, havia Gerizim. Então era no monte que podia se adorar. Mas esse Deus tirou o povo com mão forte, levou até Jebus, até Jerusalém, e transferiu o local da adoração para Jerusalém. Porque Deus não é condicionado pelo lugar. Deus condiciona o lugar da adoração. Ele define. O que precisamos perceber é que a adoração é sempre conforme Deus. Olha, deixa aqui abrir um caminho para o irmão entender mais ou menos a biografia da adoração. Quando Deus começou a receber a adoração pela primeira vez, recebeu de Adão. E não foi em Gerizim, não foi em Jerusalém, foi no Éden. Era no Éden que ele descia todas as tardes para falar com Adão. Na viração do dia, o local de adoração era o Éden. Quando Adão peca, são expulsos, Deus já não recebe adoração no Éden. Vai procurar o homem lá fora e começa a se comunicar com ele por meio dos altares. Isso evolui para o espaço dos montes. Agora não se adora mais no Éden, porque o pai Abraão agora adora em montes. Só que essa adoração do monte terminou num dia que Moisés sobe no monte e Deus lhe fala: agora não vai ser mais no monte, leva a planta, vais fazer um tabernáculo, porque é lá que eu vou passar a me encontrar consigo. Então a adoração do Éden, que sai para os altares, sobe no monte, agora desce no tabernáculo. Agora Deus anda com o tabernáculo, lugar átrio, lugar santo, lugar santíssimo. Quando a nuvem baixa, eles aterram. Quando sobe, eles caminham. Essa casa se movimenta. Agora não é mais monte. Deus está em todos os lugares no deserto, onde o tabernáculo e a arca estão presentes. Só que isso durou até o tempo de Eli. Samuel, Davi vem e diz assim: Senhor, eu habito em casa de Betão e a tua arca está colocada numa tenda, me permita construir uma casa. E então Deus responde a Davi. Davi prepara os materiais, mas peca muito. Deus diz: você não, teu filho depois de ti vai construir a casa. E então a adoração que estava no tabernáculo sai do tabernáculo, vai no templo. O templo é destruído, depois é reconstruído, e a glória na segunda casa será maior do que a primeira. Esse templo que é reconstruído dura até o tempo de Jesus. E Jesus vem e diz assim: olha, eu vou destruir esse templo, mas em 3 dias vou reconstruir
reconstruir de novo. Jesus estava a dizer dele mesmo: agora o templo não vai ser mais esse, vai ser esse. Assim como se destruiu o Éden, se destruiu o monte, se destruiu a tenda, também vou destruir a parede, porque agora um novo lugar de adoração está a nascer, uma nova casa de adoração está a nascer. Vou destruir isso e vou reconstruir em 3 dias. Lhe falaram, nossos pais construíram isso em 46 anos. Você está falando em 3 dias assim? Em outra palavra, a casa não vai mudar, é só o material. A casa nunca mudou. A casa já esteve no Éden, a casa já esteve na tenda, a casa já esteve no monte, a casa já esteve na casa, mas a casa agora é Jesus. Só que Jesus diz: eu sou a cabeça, vós sois o corpo. Não sabeis que sois templo do Espírito e o que habita em vós é santo? Agora a casa de Deus é ali. Olha, a casa de Deus é essa, a casa de Deus é aquele, a casa de Deus é aquele. É habitação. Muçulmano precisa ir para Meca, eu não preciso ir para Jerusalém. Eu sou casa de Deus. Aleluia! Habitação do Deus vivo. Então hoje eu sou uma casa que vive numa casa, uma casa que anda. Enquanto Abraão precisou andar longínquas distâncias para ir no monte adorar, eu adoro enquanto vou ao culto. Quando eu chego no culto, não vim adorar, eu vim adorar até o culto. Eu saio do culto e vou em casa adorar. Adoro enquanto trabalho, adoro enquanto durmo, adoro quando deito. Mesmo me acordar, sabulo em línguas estranhas, estou a adorar enquanto sonho. Eu estou em adoração a todo tempo, porque esta é a biografia da casa de Deus. Só que isso é bênção, mas também é maldição, porque a Bíblia fala: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? E quem destruir o templo, Deus também o destruirá. Por isso, não usa teu corpo para bebedeira, não usa teu corpo para prostituição. Se você destruir a casa de Deus, Deus te destruirá. Se você destruir a casa de Deus, Deus te destruirá. Preserva a casa dele. Oh, aleluia! E por favor, casa de Deus tem divisão. Existem lugares que entram levitas, mas não entram todos. Existem lugares que só entram sacerdotes. Existe um lugar que é só para o sumo sacerdote. Então, ao redor da casa, todo judeu podia andar, mas no ato só entrava levita. Ou, eu estou a dizer que se você é casa de Deus, bota divisão na tua vida. Existem lugares na vida que todos podem ter acesso aqui fora, mas existem uns lugares na vida que só os irmãos têm. Existe outro lugar que só os íntimos têm. E existe um lugar em mim que só Deus tem acesso. O lugar santíssimo pertence a Cristo. Lá existe a arca da aliança. Lá existe a aliança da arca. Ali eu tenho um contato com o Cristo. Ali eu falo com Ele. Esse lugar é restrito para Jesus. Mas existe um lugar santo onde entram os meus amigos de oração, meus companheiros de fé, de fidelidade. Existe outro lugar que todos os irmãos, mesmo aqueles que não são íntimos, têm acesso. Mas existe um lugar lá fora que os ímpios podem passar de lado para ver o exemplo da minha vida. Mas esses não têm acesso a alguns lugares. Jesus vivia assim porque Ele é a casa de Deus, a expressão da casa de Deus. No dia em que Jesus iria ser preso, de manhã pregou com alegria. Quando foi se reunir de noite com os discípulos, ficou triste. Quando separou-se dos discípulos todos, ficou só com os 3, ficou agoniado. Depois deixou os 3, foi lá, chorou. O que é que Jesus estava a dizer? Existem coisas em mim. Alegria, todo o povo tem acesso. Tristeza, os 12 têm acesso. Agonia, os 3 têm acesso. Mas lágrima, só o Pai tem acesso. Ele sabia lidar com suas emoções, porque Ele é a expressão da casa de Deus. Amém. Quando Ele ficou triste diante dos 12, estava a dizer: você tem acesso ao átrio. Quando Ele ficou agoniado diante dos 3, vocês têm acesso ao lugar santo. Mas quando Ele chorou,
Diz: só você tem acesso ao Santíssimo em mim. Você conhece minhas fragilidades. Se possível, passa de mim esse cálice, mas sobretudo seja feita a tua vontade. Mas deixa eu voltar a Elias. Elias está aqui a reconstruir o altar e ele manda trazer 12 pedras. Não trouxe 11, 12. Não trouxe 20 pedras, 12. Não, mas meu sonho é fazer um altar grande para Deus. Não, Deus não quer que você faça um altar grande para Ele. Deus quer que você faça um altar certo. Meu sonho é fazer uma grande obra para Deus. Não, Ele quer que você faça a obra certa. Infelizmente, alguns querem fazer obras grandes, mas erradas. Eu sinto que o meu ministério vai ser no centro da cidade. Quem te falou? Quem te disse? E se te falar que for no Lumbalangimbo, ou lá numa aldeia qualquer, numa mata qualquer, o grande problema é que entramos por uma fase em que todo jovem é megalômano, quer coisas grandes. Eu sinto que meu ministério, Deus me deu um grande ministério. Sonhei com um templo de 12.000 pessoas. Jesus tinha um de 12 e transformou o mundo. 12 pedras, não 13, não 14, 12. Quem quer restaurar o altar tem de viver sua espiritualidade com base às orientações da doutrina bíblica. Não faça nem a quem, nem a lei, não aumente nada. Faça apenas assim. Não seja criativo, seja obediente. O grande problema é o quê? É que infelizmente a obediência perdeu para a criatividade nessa geração. A obediência perdeu para a criatividade. E a criatividade atrai a carne. A criatividade é publicitária, é marketing. A criatividade puxa. Não é para ser criativo, é para ser obediente. Oh, aleluia! Saul chega em Amaleque, mata todo mundo. Decidiu ser criativo. Não, poupei as mulheres, as crianças, também os bois. Vai dar alguma coisa na economia. Te falei para pensar em economia. Te falei para obedecer, rapaz. Agora perdeste o reinado. Sai, vai embora. Ah, Samuel está a vir e o povo está a ir embora. O povo está a fugir, o povo está a fugir. E Saul está a ver o povo a ir embora. Samuel diz assim: não faça nada até eu chegar. Quando eu chegar vou fazer o altar. Saul está a ver o povo a ir embora. Ele é rei, Samuel é sacerdote. Rei, o trabalho dele é governar, é administrar. Sacerdote é ministrar. Enquanto ele administra, sacerdote ministra. Ele então olhou, a administração não conseguiu segurar o povo, então inventou ministração. Quando pessoas não podem administrar, ministram. E outros, quando não podem ministrar, administram. Então ele decidiu então ministrar. Disse: venham, tragam o gado, vou oferecer sacrifício. Começou a cortar o sacrifício. Samuel desceu. Disse: está a fazer o quê? Disse: não, estou a fazer aqui só para te aguardar. Porque o povo estava embora, estava se espalhando, estava a ficar pouco. Então eu decidi só aqui inventar um culto de sacerdote para o povo ficar. Por isso, toma já. Disse: não, hoje mesmo eu estava aí lá em cima te defender, para Deus não te rasgar o lugar, para Deus não te tirar do trono, mas você mesmo rasgou o teu lugar. E Samuel está a ir embora, ele agarrou na roupa de Samuel e rasgou. Disse: do mesmo jeito que rasgaste essa roupa, rasgaste o teu lugar no reino. Por quê? Porque estamos cheios hoje de jovens criativos e não obedientes. Por isso está a faltar poder, está a faltar unção. As pessoas têm na igreja a mesma alegria que tem na discoteca. Tudo passa depois do culto, tudo termina depois do encontro. Então inventamos pirotecnia gospel. Botamos coisas que alegram a alma, satisfazem a carne, mas não há satisfação pura, adoração pura, porque o altar está quebrado. E quando fizemos o altar, aumentamos pedra para parecer grande aos homens, botamos pirâmides em vez de altar, coisas que atraem, que espantam. Mas o Senhor colocou em Elias apenas fazer um altar simples de 12 pedras. Elias está fazendo tudo conforme observado na palavra. Mas Elias é muito sábio. Se Elias fizesse primeiro o altar, pastor Justino,
não daria espaço para Baal provar que é Deus. A razão por que Elias lhes deu primazia é para eles provar que Baal não é Deus. Porque não adianta apenas provar que o nosso Deus é Deus, se não também provamos que o Deus dele não é Deus. Algumas pessoas temos que lhe dar tempo para eles terem certeza que os caminhos que eles tomaram. Então não fique incomodado com pessoas que parecem que estão a brilhar. Deus está a lhes dar tempo para eles terem certeza que os meios dele, as formas dele, os caminhos deles, É por isso, alguns aparentes sucessos, pastor Justino, não é sucesso, é tempo. Pastores e pregadores, você vive fazendo coisas erradas, entrando para o caminho errado, já estás há 7 anos a fazer isso. Não é porque Deus te aprovou, está a te dar tempo para provar. Então Elias lhes deu tempo. Desde manhã às 5 horas até 12, é tempo. Oh, Deus tem misericórdia de mim. Que Deus não esteja a me dar tempo. Que Deus não olhe para mim vendo coisas erradas acontecer, me dando tempo. Não faça isso, Senhor. Repreenda-me enquanto é tempo. Corrija-me, volta-me para o caminho. Converta-me, me converterei. Acerta os meus passos conforme a palavra. Doutrina-me. Tempo é o que Deus deu a alguns enquanto fazem coisas erradas. E Deus não interfere. Deus deixa. Em Romanos 1 explica, inclusive, sobre homens que trocaram o uso natural e mulher também. E mulheres trocaram o uso natural, se inflamando consigo mesmo. E Deus os entregou às paixões infames. Deus os entregou. O pior que pode acontecer na vida é quando Deus te entrega aos teus próprios desejos. Melhor é que você fique na mão dele, deixa ele te esmagar. Se ele te deixar e ele te entregar aos teus próprios desejos, você vai se autodestruir. Porque não existe em nós controle algum, moral alguma, civismo algum, ética alguma para andarmos por nós mesmos corretamente. Toda forma de desejo nocivo surge. Então, por favor, você que está a andar de forma errada, Deus está a te dar tempo. Tempo de se rasgar, tempo de se cortar, tempo de bradar, tempo de clamar e nada acontecer. E você vai. Epa, estou a fazer mal, mas nada está me acontecendo. Deus embora é fixe comigo. Tá bom, deixa, então te dá tempo. Quanto mais longe você vai, mais distante de voltar você fica. Quanto mais você entra fundo nesse buraco, mais difícil você fica de sair. E então os profetas de Baal viram que não estava a dar. Então decidiram começar a se cortar, atrair Deus deles com sacrifício. Oh, glórias a Deus. Que todas as feridas que viabilizam minha oração foram colocadas no corpo de Cristo. Todas as feridas que trariam aceitação ao meu pedido foi rasgado no corpo de Jesus. Aqueles profetas se rasgavam a si mesmo para ver que se com sangue atraísse a atenção do Deus deles nada. Já cortejaram o bezerro, agora estão a se cortejar eles, nada. Só falta o corte da espada de Elias. E eles então clamam, meio-dia, nada acontece. E a Bíblia diz, agora esperem, deixa agora comigo. Vocês já provaram que Baal não é Deus, agora deixa eu provar que Jeová é. Ele então decide provar. Só que não tem como restaurar o altar de Israel se não for com Israel. Então Israel, já estavam ali, agora se aproximem aqui. Aproximem-se. Só que a aproximação precisa ser feita com obediência. Tragam pedra, 12. Começaram a trazer pedras. 12. Conta quantas? 12. Bem, perfeito. Agora tragam então o bezerro. Trouxeram o bezerro, cortaram lenha, botaram bezerro em cima. Agora, por favor, tragam água. 4 baldes de águas. Despejaram no altar. Molharam tudo. Disse, traz mais uma vez.
despejaram. Traz outra vez. 4 vezes 3, 12. 12, sempre com as medidas certas. Ele não mete água menos nem água mais. É sempre 12 pedras, 12 águas. E ele está ali. Faz uma oração simples. Uma oração básica. Uma oração. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Provas hoje que tu és Deus. E que eu sou o teu profeta e que fiz todas essas coisas segundo a tua palavra. Na tua palavra, prova que eu estou em obediência para com a palavra. Senhor, confirma que isso que eu fiz é da palavra. Confirma que eu obedeci os mandamentos da palavra. Quando ele acabou de falar, fogo desceu dos céus. Os falsos precisam de tempo. Os verdadeiros são de obediência. Quando começarmos a obedecer, o milagre, o avivamento, a restauração vai chegar. E a Bíblia diz que desceu fogo dos céus, consumiu o altar, as pedras. Já viu um fogo desse tipo? Consumiu o altar, consumiu a carne do altar, consumiu a lenha, consumiu as pedras, consumiu a água. Não podia ser um fogo normal. Ele disse: ninguém ponha fogo. O que estava acontecendo ali? Deus aceitou a adoração. Normalmente todos os altares eram altares onde fogo eram postos por homens e levados até Deus. Nesse altar, Deus é que traz o fogo dos céus. E este altar confirma o Pentecoste. Porque todos os outros altares são fogos daqui para ali. Mas este aqui é fogo dali para aqui. É o fogo do alto para aqui. No altar, só há 2 coisas que vêm do céu: cordeiro no altar de Abraão e fogo no altar de Elias. Isso explica bem o Jesus que veio do céu e o Espírito Santo também. Então todas as outras coisas podem vir da terra. Lenhas podem ser nossas, pedras podem ser nossas. Pedras podem ser nossas como nosso coração, lenhas podem ser nossas como nossa dedicação, mas o cordeiro é do alto, o fogo também. Mas tudo quando fizemos conforme a palavra. Quero terminar, mas dizer o seguinte para o povo de Deus aqui presente. Perceba algo. A razão por que não temos avivamento na nossa igreja é exatamente porque não obedecemos o princípio da ordem. Pastor Antônio, a palavra ordem na Bíblia é muito profunda. Quem está a me seguir? Vou dar um exemplo para os irmãos entenderem. Tinha que ter tempo para estudar com os irmãos isso. Mas um dia vamos ter esse tempo. Perceba. Vou dar só um exemplo para os irmãos entenderem. Deus falou para Elias: vai para Sarepta, porque lá ordenei uma viúva para que te dê de comer. Ordenei. Fez o quê? Ordenou. Deus ordenou. Então Elias foi. Quando Elias chegou, encontrou a viúva de Sarepta a colher lenha. Ele chamou e disse assim: viúva, por favor, me dá sua água. A viúva foi buscar água. No caminho disse: volta, me dá também pão. A senhora veio e disse assim: meu senhor, vive Deus e o Senhor, que eu não tenho senão um pouco de farinha na panela e azeite na botija para eu fazer pão ao meu filho, comemos hoje, amanhã e morrer. Nessa conversa eu percebo que ela não sabe o que Deus ordenou. Deus lhe disse lá: eu ordenei uma viúva. Quando ele vem falar que a viúva não sabe.
Se a viúva não sabe o que Deus ordenou, como Deus lhe ordenou? Vai a Sarepta, leia na vossa escritura. Vai a Sarepta, lá eu ordenei uma viúva. Quando Elias chega, a viúva não sabe da ordem de Deus. Quem sabe só é Elias, que Deus ordenou essa senhora para me dar de comer. Então toda a palavra profética de Elias é baseada na ordem. Noutra palavra, Elias não tem poder para parar qualquer senhora lhe falar assim: não vai faltar farinha na tua panela, nem azeite na botija, porque a panela dela não tem ordem. Panelas de outras senhoras não tem ordem. Elias está aí onde a ordem já está. Quando você lê isso desassociado desta palavra, você pensa que Elias tem poder de chegar numa senhora e falar assim: olha, me dá X, na tua panela não vai faltar. Não, não tem. Elias passou muitas senhoras que se calhar tinham mais farinha, mais azeite. Passou, porque lhe falaram: vai a Sarepta, é lá que eu ordenei. Então quando Elias está a falar farinha não vai acabar na panela, azeite na botija, é porque ele sabe a ordem que Deus deu na panela e na botija. Quando a senhora foi fazer bolo e fez para Elias primeiro, depois fez para ele, estava a obedecer mais uma ordem, a ordem da prioridade. Primeiro o reino de Deus e a justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Faça primeiro para mim, depois para ti. Todos os dias que essa senhora cumprir essa ordem, farinha não acabou, azeite também não. O azeite aumentou? Não, só não acabou. Farinha aumentou? Não, só não acabou. É que tirava um pouco num pouco e ficava sempre um pouco por muito tempo. Porque havia uma ordem sobre aquela panela. Por que eu estou a dizer isso? Porque a nossa igreja falta avivamento porque falta ordem. Quando falta ordem, podemos nos rasgar como profeta de Baal. Podemos se bater no chão. Podemos ficar 78 horas de oração. Se não houver ordem, não vai haver fogo. Agora perceba. Sempre que há ordem, a seguir vem glória. Sempre que há glória, a seguir a glória vem juízo. Uma igreja que tem muita ordem vai ter muita glória. E a igreja que tem muita glória tem muito juízo. Estou a falar juízo de Deus, castigo, manifestação de juízo. Querem ver? Deixa eu vos explicar rapidamente com alguns exemplos. Deus disse a Moisés: Moisés, suba no monte, vou te mostrar o tabernáculo, faça segundo a ordem, segundo te foi mostrado. Moisés fez Urim, Tumim, fez tudo conforme a ordem. Tabernáculo está inaugurado, glória. Desceu no tabernáculo, poder terrível. Arão tinha que entrar no Santíssimo com respeito, roupa limpa. Os filhos de Arão tentaram brincar. Moisés botou ordem, Deus botou glória. Filhos de Arão levaram fogo estranho, morreram lá fulminados. Porque onde tem muita ordem vai ter muita glória. E onde tem muita glória vai ter muito juízo. O juízo vai ser intenso. Certo? Perceberam o princípio? Vou terminar com Elias, deixa pular. Os filhos de Eli, no mesmo tabernáculo onde morreram anos atrás, os filhos de Arão, os filhos de Eli estão a dormir com as moças. Estão a comer a carne do altar e as moças que traziam as carnes faziam sexo de torta direita. Não lhes acontecia nada. Faz sexo hoje, está vivo. Sexo amanhã, estão vivos. Sexo depois de amanhã, estão vivos. Um ano depois, estão vivos. Deus está lhes dando tempo. A fama se espalhou. Filhos de Eli não têm juízo. Deus de antemão preparou uma mulher que fez uma oração, trouxe o miúdo em casa. O miúdo estava a crescer. Estava a crescer.
Samuel estava a crescer. Há pessoas que pecam tanto que dá tempo até de Samuel crescer. Crescer. Dá tempo do substituto crescer. Se a igreja dos mais velhos não tomar juízo, o juízo vai chegar contra ele num tempo oportuno. Enquanto isso, Deus está preparando meninos sentados ali, rapazes sentados ali. Oh, aleluias! Enquanto os filhos de Eli são caracterizados pela desordem, Samuel pela ordem. Ordem de apagar e acender. Abrir a porta, fechar. Homem de Deus, quando estão a te ensinar ordem, não estão a te castigar. Ah, mas eu já quero ser usado. Já estás a ser. Abre, fecha. Limpa, varre. Acende, apaga. Parece que é algo simples. Você está sendo preparado na ordem. Ordem. Eu treinei assim, meu rapaz. Alguns deles não me entendiam. Coisas simples, queriam coisas grandes. Não. Quando chegar um visitante, lava carro. Ah, mas nós viemos aqui para nos ensinar a ser homem de Deus. Lava o carro. Se viu um visitante vir falar com o pastor, você tira um pano, limpa o carro dele, lavam. Compra ombro, faz isso. Porque se você quer ser grande homem de Deus, não entender o servir, você não sabe a ordem. Alguns deles queriam aprender o esboço, conjecturas, queriam aprender. Não, lava, limpa. Agora vê, Ludmila, os filhos de Eli só cometeram um erro, morreram no mesmo dia sem tempo. Porque onde tem ordem, tem glória. E onde tem glória, tem juízo. Ponto. Na casa de Eli não tinha muita ordem. No entanto, não tinha glória. E faltava juízo. Juízo chega mais tarde. Porque Deus sacerdotizou os filisteus para virem buscar a arca. Filisteus, mesmo sendo estrangeiro, conseguiram levar a arca sem a arca lhes fazer mal. Porque quando Deus rejeita seu povo, até trata como seu povo aquele que não é seu povo. Eles levam a arca como se fosse povo. Tudo porque aqueles que deviam ser santos, quando não são, até aqueles que não são, parecem mais santos. Quando a igreja que é santa não é, o mundo que não é santo, pesa menos diante de Deus do que nós. É dali que Nabucodonosor é tratado como homem de Deus. Ciro é tratado como meu servo. Porque quando o povo já não é conforme a ordem, Deus ordena outro povo contrário para castigar. Ah, pastor, isso tudo aqui é Antigo Testamento. Estamos no Novo Testamento. Tá bom, vem comigo no Novo Testamento. E oxalá que não encontre Novo Testamento no Novo Testamento para inventar testamentos. A igreja começa um Novo Testamento no sangue de Jesus. Jesus morre, ressuscita, diz aos discípulos ficarem na cidade de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, o Espírito Santo. Então eles foram, decidiram botar ordem. Disseram, nós somos 11, está faltando uma pedra. Judas traiu, só somos 11. Um altar de 11 pedras, não vai descer fogo. Vamos substituir o lugar dele. Vamos lançar sorte. Quando lançaram a sorte, acharam outro apóstolo que saiu com eles desde o Jordão até ali e completaram. Já somos 12, está completo. O altar está completo. Agora então, vamos fazer como Jesus falou. Fiquemos na cidade de Jerusalém. E então estavam todos assentados no mesmo lugar. De repente, ordem, glória. Botaram ordem no altar, agora glória. E de repente, glória, glória. Viram-se línguas repartidas como de fogo que desceu a cada um deles. Glória! Eles ficaram cheios de glória, homens e mulheres, glória! E de tanta glória, o homem chamado Barnabé disse, eu vi tanta glória que eu não consigo sentir prazer na riqueza. Vendi tudo, está aqui o dinheiro. Pá! Não quero mais riqueza, só quero glória. Ananias então decidiu, viste mulher? Safira, viste
Visto o que o Barnabé fez? Ficou famoso na igreja, deu toda a riqueza dele. Aquele nosso terreno, está ali, vamos vender. Vamos, venderam, dividiram. Vamos, não, mas não vamos falar todo o dinheiro. Vamos só dar 50%. Ananias foi, Pedro, está aqui, vendi meu terreno também, estou a dar. Pedro lhe olhou, por quê? Encheu Satanás o teu coração para que mentisse o Espírito Santo. Se você ficasse com o terreno, não seria teu. Agora vende, traz metade do dinheiro. Assim mesmo morreste. O rapaz caiu, cavaram um buraco, lhe enterraram. Safira estava também no culto das mamás em março. Vai! Safira! Quanto é que venderam terreno? Não, vendemos X. Oh, final tá ainda combina com teu marido, és mesmo mulher leal. Para ser leal, fica leal também ali, morreste também. Também caiu, lhe enterraram lá do marido. Porque onde tem glória, vai ter juízo. Se vai ter ordem, vai ter glória. Se tiver glória, eu falo na igreja que eu sou pastor. Eu quando estou a tentar colocar ordem, estou a ver que vocês não estão a entrar, deixo. Porque eu sei que se haver glória aqui, vai ter juízo. Então alguns de vocês não estão a morrer por vosso bem. Porque se aqui haver glória, com essas brincadeiras que estão a fazer aqui, Deus vai começar a vos tirar na terra. Vamos chegar no nível de Paulo. Entrega a Satanás para que seja castigado o corpo, mas salva a sua alma no dia do juízo. Alguns vão começar a sair cedo da terra. Deus vai lhe arrancar porque a vida, o testemunho dele não glorifica a Deus. Não é que você vai no inferno, mas na terra não vai viver. Então, eu vou terminar dizendo o seguinte. Assim mesmo vocês estão. Tá bom. Na desordem, sem glória, sem juízo. Tá bom. Porque o tema que o Teca Sala me deu é para meter ordem. Eu já estou falando Teca Sala, não sei. Se querem ordem, porque depois vai ter glória. E se tiver glória, vai ter. E não é porque você é irmã do pastor. Não, Miriam lhe chotaram na glória. Foi viver fora do arraial. Falou à toa, lepra, Miriam. Mas é meu irmão. Glória não está a ver família. Está a vir com juízo. Não, eu estou a falar para a igreja de Angola. Toda brincadeira que estamos a inventar, está embora boa assim. De deixar a herança da igreja com teu filho, com teu sobrinho, está embora boa assim, sem ordem, sem glória, para não ter juízo. Porque senão alguns pais vão começar a esconder os filhos dele para não sofrer o juízo que a glória traz. Fica só a administração. Ministração chega. Pega a sala, tá aqui o teu micro. Eu acho que o povo não está preparado para essa conversa.